Olá pessoal, vamos lá para mais uma questãozinha aí, correção. Temos aqui a questão 6, certo? Deixa eu colocar aqui para a gente ler. Na realidade eu não vou ler tudo isso aqui, certo gente? Então vamos logo para essa parte aqui de baixo. Essa parte de baixo e depois irmos para o desenho, para a figura. Vamos lá. Ele diz o seguinte, de acordo com essa figura, qual é a medida do ângulo alfa, né? Esse ângulo aqui, certo, pessoal? Este ângulo aqui, ok? Em grau, formado entre a linha guia do centro da pista e a parte superior da sinalização, certo? Então, ele quer, como a gente falou, ele quer esse ângulo alfa aqui, ok? Bora. Vejam só. Se aqui é alfa, aqui também é alfa, certo, gente? Vou colocar um Azinho, certo? No lugar de alfa eu vou chamar de A. Mas aqui, né? Aqui eu tenho um ângulo correspondente. Se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa, certo, pessoal? Ângulos correspondentes. Esse ângulo é igual a esse, certo? Porém, se eu completar este ângulo aqui que falta, eu tenho um ângulo, tudo isso aqui vai ser um ângulo raso, né? Isso um ângulo de 180 graus. Se eu já tenho um alfa aqui, então aqui vai ser quanto, pessoal? O total desse ângulo é 180. Então aqui vai ser 180 menos alfa, certo? Agora o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um quadrilátero, né, gente? Mais preciso aqui, ó. Eu tenho um paralelogramo, certo? Então, o meu total, né? O meu total, quando eu somo esse ângulo aqui de 135, mais esse alfa, mais 180 menos alfa, mais alfa, vai nos dar um total de 360 graus, porque é um quadrilátero, certo? Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, ó, alfa menos alfa se cancela, né? Então ficou alfa, que é esse aqui, mais 135 mais 180. Isso tem que dar o total, 360 graus, ok? 135 mais 180, isso nos dá 315, certo? Então eu tenho o seguinte, a gente pode fazer logo o seguinte, ó, 360 menos 315, certo? O que vai nos restar, essa diferença, é 45 graus, não é isso? Ó, 10 tira 5, vem 1 para cá, 6 tira 2, 4, 3 menos 3, 0. Então, nos resta 45 graus, que é justamente o valor desse A aqui, certo? Então, nosso alfa, 45 graus, gabarito, letra A. Vamos lá, pessoal? Continuando a correção. Questão 7. Resolver essa equação do primeiro grau. Certo? Resolver essa equaçãozinha aqui, pessoal. Vamos lá? Temos aqui. Se esse número é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então vai ficar 2x, certo? 2x igual a 5.220 menos 1.050. Temos 2x, 5.220 menos 1.050, isso nos dá 4.170. Tá vendo esse 2 aqui que está junto, colado com o x? Esse 2 ele está multiplicando, então ele vai passar, né? A gente vai isolar o x, então ele vai passar, esse 2 ele vai passar dividindo. Portanto, o nosso x ele é
4.170 dividido por 2. Isso vai nos dar 2.085. Nosso gabarito é letra D. Ok? Então, temos aqui, pessoal, a resoluçãozinha dessa equação do primeiro grau, certo? Questão 8. Ele nos fornece esse enunciado aqui. E a figura, gente, que figura é essa, pessoal? Que figura é essa, pessoal? Eu tenho uma base menor, eu tenho uma base maior e tenho esses lados aqui, certo? Que não são paralelos, né? Paralelos são a base. Então isso aqui, gente, isso aqui, ele é um trapézio, certo? Agora, que tipo de trapézio é? Porque existe 3 tipos de trapézio. Trapézio retângulo, trapézio escaleno e trapézio isósceles, certo, gente? Veja que esse lado aqui com este aqui são iguais, certo? Então, se eu tenho 2 lados iguais, ele é chamado de trapézio isósceles, certo? E isso a gente encontra no gabarito letra C, certo, pessoal? Vamos lá para a nossa questão de número 9. Questão de número 9. Diz o seguinte, ele nos fornece a reta numérica, certo? E alguns pontos que é para a gente descobrir o valor dele, certo? Vou ler aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Qual é o ponto dessa reta que corresponde à temperatura mínima prevista para o período em que Diego e seu filho ficarão no Canadá? Aqui em cima, gente, ele diz que Diego e seu filho ficarão no Canadá é de -6 graus Celsius, certo? O período em que Diego e seu filho ficará no Canadá é de -6 graus Celsius. Ele quer saber qual é o ponto. Qual é o ponto? Se é R, certo? Se é o ponto R, se é o ponto S, se é o ponto T ou se é o ponto U nessa reta numérica. Ok? Vamos lá. Começou aqui de -8. Começou aqui do -8. Então, fica fácil de visualizar, certo? Porque esse aqui é -8 e aqui é -4. Ó. -8, -7, -6, -5. Opa, chegou no -4. Então, ele quer o período em que Diego e seu filho, -6 graus. Em que ponto parou -6 graus Celsius? No ponto R, professor. Pronto. Letra A. Certo? Vamos lá. Questãozinha 10. Já estou vendo aqui, pessoal, que a questão 10 fala sobre o quê? Ó, média, certo? Então, quantos minutos as decolagens desses voos atrasaram? Ele dá aqui uma sequência de números, certo? Então, o que é média, pessoal? A média, certo? É o somatório dividido pela quantidade dos elementos. Então, pessoal, o que é média? Média é o somatório dividido pela quantidade dos elementos. Então, vou chamar aqui de x barra para representar a média, certo? Então, se eu somar, olá, vamos fazer passo a passo, né? 55 mais 20 mais 40 mais 50 mais 55. Dividido é o somatório dividido pela quantidade. Temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. Certo? Vamos lá? Então, quanto é que dá essa soma aqui? 55 mais 55, 110. 110 mais 50, 160. 160 mais 40, 200. 200 mais 20, 220. Tudo isso dividido por 5. 220 dividido por 5, isso vai nos dar 40 minutos. Certo, pessoal? Temos aqui
40 minutos. Nosso gabarito, letra A. Ok? Bons estudos a todos!